Está no ar o mais novo podcast para Campo Grande e para todo o Brasil, na mídia, com Eric Garcia, e você é nosso convidado. Para vocês dar uma olhadinha no nosso cenário. Geralmente o podcast é aquilo que tem uma televisão aqui, não tem uma mesa de som, uma mesa de madeira. O nosso não. O nosso a gente quis fazer de uma forma mais retrô, de uma forma mais nostálgica, em um estúdio de rádio de verdade. E hoje nós estamos aqui na Rádio Tempos FM 106, aqui em Campo Grande. E para começar o nosso podcast, nada como fazer algo diferente e especial. Trazemos aqui hoje o nosso super, hiper, mega convidado, que é o Tenente Coronel dos Bombeiros, Rodrigo Lima, aqui do Mato Grosso do Sul. Mas ele não vai falar só sobre história de bombeiro, não. Ele vai contar como que ele se tornou um bombeiro, quem que era, antes de ser o Tenente Coronel Rodrigo Lima, quem que era ele, e depois a trajetória dele como bombeiro até chegar a Tenente Coronel, quase o posto mais alto do oficialato dos bombeiros do Mato Grosso do Sul. E também tem uma história muito bonita que foi a doação de medula óssea. É, isso mesmo. Cara, você conhece alguém que já doou medula óssea? Eu não conhecia. Hoje você vai conhecer essa história top do nosso amigo Tenente Coronel Rodrigo Lima, beleza? Então, vamos começar. Vem com a gente, não se esqueça. Curta, comente e compartilhe. E pra te lembrar uma coisa que é bem legal, esse episódio só está acontecendo por causa de parcerias e você pode ser um parceiro nosso também. O nosso parceiro aqui é a Rádio Tempos FM, que é a melhor rádio de Campo Grande. Temos também a representante de produtos de beleza, Jaina Alves. Você pode entrar em contato com ela, tá nas nossas redes sociais também. Temos também a Ferreira Tech, que trabalha com segurança eletrônica, tudo que você precisa para portão, câmeras, Ferreira Tech tem pra você, tá bom? E também temos aqui o cara que fez a nossa caneca, RM Canecas. Então, precisar depois dos personalizados, fale com ele. Beleza? Vamos começar o nosso bate-papo. Tá ele aqui, nosso amigo Tenente Coronel Rodrigo Lima. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Olá, Eric. Boa satisfação em poder estar aqui, né? Podendo compartilhar um pouquinho da nossa vida. Tá? E vamos aí, né? Para esse podcast aí, a novidade na região aí, na área, e só tenho que agradecer por esse momento. Tem podcast aí que o pessoal vai e tem que levar um presente, né? Aqui é diferente, aqui quem ganha presente é o nosso convidado. Então, Tenente Coronel, vou levantar aqui, vou te entregar o nosso presente. Aí você pode abrir aí, ver o que é esse presente especial aí. Top demais, hein? Feito especialmente para você, aí sim, hein? Vamos ver o que tem aqui. Bom, tem um relógio por assim. Porra, caixinha padrão, cara. Só pela caixinha já. Você vê. Se você quiser ficar só com a caixinha, tá beleza. Vou fazer um curso agora aqui. Foi bom abrir aqui, hein, cara. Caramba. Vai lá, puxa aí. Porra. Aí sim. Isso aí pra você sempre lembrar aí que você foi o primeiro participante. Aí sim, top demais. Aí você falou que tava com sede, né? Que ninguém te dava água, agora você tem como beber água agora, né? Sim. Obrigadão, hein? E para esse episódio estar acontecendo, graças aos nossos patrocinadores, e você pode ser um patrocinador também, né? Quero agradecer pro pessoal da rádio Tempos Mega FM 106,3. Se você quiser fazer contato com eles, é pelo 67992258404. Vou repetir, hein? 67992258404. Rádio Tempos Mega FM 103,3. Sintonize já. E para esse programa tá acontecendo, contamos com o apoio também do nosso amigo que é da Ferreira Tech. Você que tá precisando de motor de portão, câmera de segurança, trava elétrica e tudo que tem a ver com segurança, dá uma ligadinha pro Ferreira, tá? O telefone dele é o 99985-7552. Vou repetir aqui, hein? É o 6799985-7652. Ferreira Tech, com esse você pode contar. E você que está precisando de produtos de beleza ali, ó, Natura, Avon, Boticário, Eudora, você pode contactar ela, a melhor representante de produtos de beleza aqui do Mato Grosso do Sul. É a Jaina Alves. E o telefone da Jaina é facinho, hein? 67992258440. Vou repetir pra você, hein? 67992258440. Isso mesmo. Chegando o Dia das Mães, dá uma ligadinha pra Jaina. Ela vai ter um presente excelente pra você. E esse episódio tá acontecendo, consegui
ter a nossa caneca e dar o presente para o nosso convidado também, graças a ARM Canecas, CG aqui de Campo Grande. Eles trabalham com produtos personalizados em geral e também com impressões 3D. Então você que quer fazer uma caneca linda como essa, ou qualquer outro tipo de caneca, ou qualquer personalizado, fale com eles. O telefone deles é muito fácil. É o 679-9208-1237. Vou repetir aqui, hein? É o 679-9208-1237. RM Canecas. Então vamos começar o nosso bate-papo com ele, né? Que foi muito divulgado nas redes sociais aí. E eu sei que você tá esperando. Tenente Coronel Rodrigo Lima, antes de ser o Coronel Rodrigo Lima, quem que era você? Eu sei que o pessoal te conhece como o Wellington, né? Então tem essa diferença aí, né? Entre o Tenente Coronel Rodrigo Lima e o Wellington. Como é que foi essa trajetória até você passar no concurso dos bombeiros? Praticamente meu sonho era ser militar, né? Mas até então não tinha uma certa noção a questão das patentes, das graduações. Meu lance era ser militar. E eu tive essa oportunidade, né, de abrir o concurso para oficial do bombeiro, né, e poder ter êxito nesse momento. Então até então estava da aeronáutica, eu queria seguir carreira na aeronáutica, mas assim, tive vários incentivos, né, como eu falei anteriormente, dos meus chefes, de estar estudando para poder alcançar. E a partir daí tive noções, né, que seria soldado, cabo, sargento e oficial. Então a partir daí eles me incentivaram e me informaram como que funciona, como que faz para ingressar na carreira oficial. E a partir daí tive um foco, né, estudar para ser oficial da aeronáutica ou mesmo da polícia militar e do bombeiro. E neste momento abriu as inscrições para concurso de oficial do bombeiro e tive a oportunidade de fazer e ter êxito nesse concurso aí. Então foi o primeiro concurso para oficial que eu fiz, né, que seria para o bombeiro, e consegui esse êxito aí. Ah, legal, legal. Mas o Wellington, e pro cara que tá começando hoje a estudar, o cara vê, às vezes, vê lá um oficial do bombeiro, vê lá alguém da Força Aérea, da Polícia Militar, e a pessoa tem aquela vontade, assim, de ingressar. Como é que foi? Foi fácil, assim? Foi o primeiro concurso que você fez, você já passou? Como é que foi? Conta pra nós essa história, porque você contou aqui que você era militar da Força Aérea, né? O que você era lá? Você era soldado, sargento, coronel, já? O que você era lá dentro do Força Aérea? Eu queria um pouco que você contasse essa trajetória pra nós, né? De quando você estava lá na Força Aérea, você entrou como na Força Aérea? Foi para servir a Força Aérea ou você fez algum concurso? E como é que foi? Você chegou a reprovar em algum concurso? Conta pra gente um pouco como é que foi essa trajetória ali. Ó, Eric, poxa, minha história assim, é grande assim, né? Mas vamos lá tentar resumir, Márcio. Eu acho que como toda criança sempre tem algum sonho de alguma profissão, né? E o que me despertou muito foi ser piloto da Marinha, né? Teve aquele auge lá do filme do Top Gun, cara. Putz, meu sonho é ser aquele, Maverick. Caraca, pilotar aquele F-14, ter uma puta de uma moto, né? Enfim, então esse era o meu sonho. Pera aí, e é importante frisar também que o Maverick, todo mundo achava que era da Força Aérea, é da Marinha, né? Legal isso que você tá falando, né? É da Marinha. E naquela época, assim, depois a gente vai entender, né? Marinha não tinha avião, agora tem, né? Mas naquela época não tinha avião. Então, meu sonho era ser Maverick, aquele caça F-14, derrubar os inimigos, né? Partir pra cima da guerra, ter uma puta de uma moto e emparelhar com o avião na hora de estar decolando. Cara, aquele filme ali foi fantástico, né? Que os Estados Unidos fez aquele filme para recrutar as pessoas a entrar na Marinha, né? E eu fiquei louco por aquilo ali, né? Queria meu sonho da Marinha, então assim, aí botei aquilo lá no foco, cara, vou estudar, né, para poder ser piloto. Aí fiz o concurso, né, para soldado aeronáutico. Não tinha ninguém para passar informações para mim, como que funcionava essa questão de hierarquia, patente, quem é piloto, quem é quem. Para mim todo mundo era igual ali, né, com aquela farda e tal. E como não tinha avião na Marinha naquela época, então aí eu fiz para aeronáutica. Vou fazer o concurso para aeronáutica e entrei como soldado especialista. Falei, agora já tô no passo para ser, mas cara, soldado não tem nada a ver com isso daí. Então, aí entrando lá é que eu vi que para ser piloto de avião, você tinha que ser oficial e não soldado. Falei, mas, Wellington, qual que é a diferença do praça, do soldado e do oficial? Qual que é a diferença pra nós aí?
é questão de ascensão no concurso, né? Que no caso para praças são ensino médio, né? Agora já é... E o praça é o quê? O que é o praça? O cara entra como praça, o cara entra como? É soldado. Soldado. Entra como soldado, também tem concurso para sargento. Ele entra para sargento, mas eles são tipo execução, né? Eles não são piloto, nada mais. São mecânicos, são pessoal que fica responsável pela guarda, tá? Enfim. Então eu entrei pensando que, poxa, agora vou ser piloto esse negócio aí, né, cara? Mas a gente acaba o quê? Pilotando carrinho de mão, né? Pilotando viatura, mas nada de avião. Então, a partir daí eu tive já conhecimento de como funcionava. Poxa, aí tinha que estudar para ser oficial da aeronáutica, né? Para poder entrar na AFA, tudo mais. Então, comecei a estudar. E aí o que acontece? Existe idade limite. Então, fiz uma vez a AFA, cara, não passei na AFA. E, cara, vou continuar estudando. Aí tive a infelicidade de que eles cortaram a questão da idade, era até 23 anos, eu já estava com 24 anos, então não poderia fazer. Caraca. Cara, eu fiquei assim, mal, falei, era meu sonho ser piloto, tudo mais, e enfim, né? Falei, não, bora continuar estudando aí, ver se vai aparecer algo para mim. Daí eu comecei a estudar, como eu era soldado, especialista, falei, vou começar a estudar para ser sargento, fazer concurso para cabo, né? Primeiro para cabo, depois você tá para sargento também. Fui tomando pau. Não passei para cabo, não passei para sargento. Falei, caramba. Aí tive um excelente chefe que me incentivava. Mesmo assim, me incentivava a estudar. Ele era subtenente, suboficial, no caso da aeronáutica. Começou a me incentivar para estudar, se tivesse que estudar. Eu falei, puta, mas acabou meu sonho de ser Maverick. Caraca, ser Top Gun, usar aquele Ray-Ban, porra. Achava aquele Ray-Ban lá massa pra caramba, né, cara? Eu falei, puta, eu vou ter aquele Ray-Ban ainda de Maverick, enfim. Aí não tive a oportunidade de poder seguir, né? Então, a partir daí, comecei a estudar e abrir os olhos também. Poxa, não precisa ser oficial da aeronáutica. Existe polícia militar, polícia bombeiro e tal. Poxa, que legal. Aí eu fiz concurso para soldado. Cara, eu estudava pra caramba. Nossa, eu ficava estudando pra caramba, nesse sentido assim. Meus amigos, vamos jogar bola. Eu falei, não, cara, estudar, larga a mão disso. E eu reprovava. Nossa, quando eu reprovava, eles ficavam sabendo, tá vendo? Você fica o dia inteiro estudando e, porra, e não consegue passar, larga a mão disso. Não, cara, vamos lá. Aí teve um concurso em 2001, eu acho, 2003, teve um concurso para soldado do bombeiro, cara. Aí eu não passei, né? Eu não passei nesse concurso para soldado bombeiro e fiquei na segunda turma. Né? Não me classifiquei, passei, mas não me classifiquei. Fiquei para a segunda turma, puxa vida, tá? Vamos lá, né, cara? Continuar estudando, tal. E abri o concurso para oficial do bombeiro. Puxa, consegui passar. Nossa, aí foi minha felicidade, né? E foi até engraçado. Teve um amigo meu lá do bairro Buriti lá, que ele passou também. Ele ficou na mesma turma do que eu, na segunda chamada, né? E aí minha academia foi pro Rio de Janeiro. Eu fui pro Rio de Janeiro, né? Lá, fiquei 3 anos lá. E meu amigo não soube, porque quando eu comecei a estudar para oficial e passei, cara, não comentei com ninguém, sabe? Com medo de me reprovar e ter aquela chacota do pessoal. Aí meu amigo, né, não soube também. E depois chamaram a segunda turma de soldado de bombeiro. Aí meu amigo foi lá em casa, né, me chamar, para me avisar, vai ter os documentos, chamaram a gente. E eu não estava em casa e minha mãe recepcionou. Aí minha mãe falou, não, ele já tá no bombeiro. Não tá. Ele não tá no bombeiro, vai ser agora. Não, minha mãe já tá no bombeiro. Não. A gente fizemos concurso junto e chamou agora, explicou pra minha mãe, não, meu filho tá no bombeiro, tá lá no Rio de Janeiro. Aí ele se atentou, né? Puta, ele passou pra oficial. Então, assim, foi bem gratificante isso aí. E, assim, cara, e manter os estudos, né? Independentemente a gente não conseguir algo ali, mas lá na frente Deus vem e abençoe a gente de uma coisa bem maior, né? Então foi muito gratificante isso daí, né? E essa questão dos meus amigos, né? De sempre estar zoando, essas coisas assim, enfim. Eles entraram na primeira turma, né? De soldado, enfim. Hoje estão subtenentes, primeiros sargentos, enfim, né? Então, e outro meu amigo também, suboficial, que entrou na segunda turma. Então, muito feliz que todos passaram, né? Estamos nessa carreira, mas não foi fácil não, mas nada impossível.
Pô, legal, hein, Wellington? Que história bonita, hein, cara? É que eu chamo ele de Wellington porque o nome dele é Wellington Rodrigo. É quase uma realeza, né? Wellington Rodrigo de Lima Bento, que mais? Tem mais ou não? Só acabou aí, né? Acabou aí, né? Mas é isso. Então, assim, a preferência temporal fez todo sentido pra você, então, né? Você abriu mão de um tempo que você podia estar jogando bola, curtindo, passeando, indo pra festa pra poder estudar, né? E é como que é interessante essa questão de nunca desistir dos seus sonhos, né? Você disse que você tava lá, tentou vários concursos, reprovou em vários, ficou pra segunda chamada, mas Deus tinha algo muito maior pra você, que era ser oficial do bombeiro. Será que aquele Wellington lá atrás, aquela criança lá, que brincava lá, sonhava em ser militar, teria orgulho do Wellington que se tornou hoje? Ah, com certeza, né? Porque tudo que eu passei, né? Virei madrugada estudando, pô, muitas vezes deixei de brincar com os amigos, jogar bola lá na rua, se divertir, né? E agora, assim, graças a Deus estou numa excelente profissão, estabilizado. Poxa, com certeza teria muito orgulho, né? De ter isso, assim. Eu nunca imaginaria ser oficial do bombeiro, né? Pelas situações financeiras da minha vida, enfim, minha família, não imaginaria isso aí. Então, graças a Deus, está numa excelente posição, né, na questão do bombeiro. Mas a gente vê essa questão legal aí da patente, da farda, tudo mais. Qual foi o momento que você ali dentro do bombeiro já tinha passado você precisou vencer os seus próprios limites? Vencer a si mesmo. Você olhou e falou assim, cara, isso aqui era algo que eu não esperava enfrentar dentro da corporação, enfrentar dentro do militarismo, ou até mesmo uma ocorrência, algo que pra você falou assim, cara, isso aqui tá além do meu treinamento. Teve alguma coisa que você lembra, assim, que chamou sua atenção? Alguma ocorrência ou algum fato ali dentro que você achava que era diferente na corporação e que você viu que realmente teve que depender muito de você ali? Bom, nós somos treinados, né, para várias situações, né? Mas isso quando a gente treina no mundo fictício, né? No mundo de Bob, né? Mas quando você cai na realidade, você tem que estar bem preparado psicologicamente, enfim, nesse sentido assim. Bom, assim, as coisas que a gente talvez eu não esteja preparado, mas a gente tem que se virar, é a questão quando a gente atende criança, né? Uhum. Assim, graças a Deus, assim, as crianças que eu atendi no momento que eu estava na rua não foram graves, né? Mas o que mais me tocou, assim, que eu não estava preparado foi quando a gente fez um atendimento de afogamento de um adolescente, né? Isso impactou muito essa ocorrência. Uhum. Mas, assim, graças a Deus eu nunca peguei criança, né? Eu não sei como lidaria com a situação, que acho que para mim que é o mais difícil. Já peguei vários tipos de situações, uhum, de adulto, enfim, mas a tal da criança... Mas por que essa ocorrência desse adolescente impactou tanto, assim? O que você era? Você estava entrando no bombeiro? Você já tinha um tempo? Você lembra, assim? Como é que foi? Esse do bombeiro foi um afogamento que teve lá em Rochedinho. Uhum. Um adolescente, acho que tinha 11, praticamente 11 anos, né? Pré-adolescente, né? Pré-adolescente, 11 anos. E ele foi na casa do tio e falou pro pai que ele foi pra igreja, enfim. Aí o tio, mais os outros meninos, foram pro rio e ele acabou se afogando. E com isso aí, a gente foi acionado um outro dia, porque eles ficaram com medo de acionar o bombeiro e tal, com esperança até de localizar a criança. E acabou, né, depois de 2 dias a gente conseguiu resgatar a criança. O que mais chamou a atenção é o seguinte: quando nós vamos para essas ocorrências de afogamento, nós informamos a família, nós vamos se encontrar tal horário, em tal ponto, para nós passarmos informações. Nós não gostaríamos que eles ficassem junto com a gente, até mesmo que a gente pega o barco, comece a mergulhar. Então as pessoas não ficar próximo da gente. Então a gente combina isso para dar um retorno para a família, um horário, e reúne e fala, nesse momento fizemos a busca, não localizamos, amanhã nós vamos retornar, fazer o tipo de busca para tentar localizar essa criança. E o pai começou a ir nas buscas também. Ele Sim. começou a entrar no rio, começou a olhar as matas, falando que o filho dele sabe nadar, não aconteceu nada, ele está perdido na mata. Então a gente começou a se preocupar com isso, porque ele podia ser mais uma vítima nesse sentido, se perder ou se afogar. Sim. E com isso aí, depois dos nossos dias, nós encontramos a criança, né?
felizmente já estava em óbito, enfim. E o pai estava acompanhando a gente todo esse momento e tal, e o pai pediu para a gente desse um abraço nele e tal, enfim, isso me impactou muito, porque a gente tenta evitar o contato com a vítima, até mesmo para não se envolver, e a gente acabou se envolvendo e se impactou muito conosco. Inclusive, o nome do filho dele era filho de um bombeiro que estava junto com a gente no resgate. E isso acabou comovendo toda a guarnição nesse sentido, né? Que ele pediu um abraço, agradeceu a gente nesse sentido. Então, a gente não tinha o que fazer, né, pela situação. A gente acabou se emocionando naquele momento ali. E por ser um menino tão jovem, né? Uma criança praticamente 11 anos, nesse sentido. Isso impactou muito a gente ali. Realmente, né? Essas ocorrências elas são bem impactantes, né? Mas ali você lembra ali a patente que você era na época dessa ocorrência? Eu era capitão. Capitão especialista em mergulho, né? Então sempre a gente ia na ocorrência com mais 2 militares, né? Eram 3 na equipe, né? Para poder fazer esse resgate no mergulho. E para quem não conhece, capitão ali é início da carreira, né? Ainda tá no início da carreira. Tem uns 6 anos aí. 6 anos de carreira, 6 então anos de carreira, início 6, ainda, né? Bem, já bem tá início pegando. Aí. Legal. Ô Everton, a gente vê o bombeiro aí, né, cara, no cinema, né? Bombeiro, o cara vai, pula de helicóptero, pula de avião e sai com a mangueira no braço e vai lá. Beleza, né? Aquela expectativa. Quando você entrou no bombeiro e viu que às vezes você tem que ir em prédio vistoriar extintor de incêndio, que às vezes você tem que, sei lá, algumas missões assim, que você fala assim, cara, mas eu não fiz concurso pra isso aqui. Como que é essa realidade? Porque assim, é o que a gente espera, né? É igual se for concurso de tropa da Polícia Militar. O cara assiste Tropa de Elite e fala, caraca, velho, eu vou ser o Capitão Nascimento. Aí chega lá, sabe que vai ter que fazer ronda, que vai ter que ficar parado na frente do terminal. E o bombeiro também tem isso também, cara, de você olhar e falar assim, cara, pô, eu vou ser bombeiro, né? Quando você passa, eu vou ser bombeiro. Aí, de repente, você tem que ir lá, senhor, seu extintor tá vencido. Ou alguma coisa do cotidiano, assim. A gente passa uns perrengues, né? Porque que nem a gente pensa assim, porra, bombeiro vai salvar, né? Nós temos a credibilidade de mais de 98% na sociedade. E somos fãs de criança, né? Criança vê aquela ambulância, aquela viatura, todo mundo quer ser, né? Bombeiro, enfim, subir no prédio, né? Descer, resgatar, né? Pegar gatinho na árvore, né? Toda aquelas situações. E existem as situações mesmo complicadas, né? Quando a gente vai fazer vistoria, né? Você falou em prédio, estabelecimento, verifica que a pessoa não tem extintor, não tem iluminação de emergência, ou até mesmo algumas prevenções tem que fazer, tipo o carnaval, essas coisas assim, dependendo, é muito complicado, né? Quando faz um estabelecimento, fiscalizar extintor vencida, tem que notificar a pessoa não gosta, né? Ninguém gosta de ser notificado, enfim, mas é uma função nossa de estar fiscalizando e verificando a prevenção no estabelecimento, né? Então, muitas vezes tem um show, tá tudo certo, o público lá, e chega lá, capacidade acima do limite, tipo, ter que interditar ou fechar. Ixi, a pessoa vem tudo por cima de nós, né? Como se nós tivéssemos culpa aquela má organização, enfim, do estabelecimento, né? Então, são essas coisas que acaba tumultuando, a gente fica, puxa vida, né? Acho que ele tá lá na rua, não entendendo a ocorrência e tá resolvendo esses pepinos, esses BOs aí, né? Então, isso acaba meio que complicando, mas faz parte, né? A gente tem que estar fazendo isso também, que isso faz parte de uma prevenção para poder estar ajudando e salvando as vidas nesse sentido aí. Então fica a dica então, né? O cara que quer ser bombeiro, né? Você pode até passar o bizu pra eles aí, coronel. O cara que quer ser bombeiro não é somente salvamento, viatura, missão real, não. Também tem a parte burocrática ali, né? Então o cara ele tem que... tanto o praça quanto o oficial, ele trabalha nessa parte burocrática também? É isso? Exato. Então, tem a parte administrativa que são a parte das fiscalizações, né? Fiscalizações de eventos, para ver se está tudo ok, né? As questões de saída de emergência, o estabelecimento, fiscalizações, está tudo compondo a questão da legislação de prevenção e combate a incêndio. Então tem essa parte que a gente fala assim, meio parte burocrática, administrativa, e não só a parte operacional, mas essa parte burocrática também que a gente tem que atender, faz parte. Mas aí qual que é a dica que você dá pro cara que quer começar hoje a estudar pro bombeiro? Qual que é a maior dica que você dá? A maior dica é ter foco e determinação. E realmente quer entrar na corporação, vale muito a pena. Como que eu estou hoje há mais de 20 anos, né, na carreira.
e manter o foco, estudar mesmo, que não vai ser nada fácil, mas lá na frente vai ter a recompensa. Ah, é. E ó, o concurso do bombeiro é um concurso diferenciado, né? Porque tem muito concurso aí que você vai, simplesmente vai lá, faz a prova e tá dentro. O bombeiro não, né? O bombeiro tem várias etapas. Por que ele tem tanta etapa assim pra entrar na corporação? Porque o bombeiro, existe essas etapas, né? Uma primeiro, quando passou no concurso, tem o exame psicotécnico para ver se a pessoa realmente tem aptidão, né? Nessa questão aí, né? O segundo seria o exame médico, isso é normal, né? Para verificar a questão de saúde da pessoa, se tem algum problema. Muitas vezes tem muitos que são eliminados com problemas cardíacos, enfim, porque lá é muita adrenalina, né? Muita atividade física. E o terceiro é teste físico, né? Aptidão nesse sentido para ver se a pessoa tem condições físicas para poder estar, durante o curso, realizando. Inclusive tem uns testes de aptidão profissional que é a pessoa subir a escada. Né? Tem uma escada em torno de 30 metros que a pessoa tem que subir. Ah, mas para que subir? Porque tem muitas pessoas que têm medo de altura. Tem pessoas com 3 metros de altura já tem pânico, pavor. Imagine só, se não tem esse teste físico, aí a pessoa tem que socorrer, subir uma escada lá, de 30 metros lá. Ela vai travar, você vai ser mais uma vítima. Então tem que ter esses testes físicos profissionais, né? Específicos para ver se a pessoa tem não. Que é complicado. A pessoa lá vai salvar uma pessoa, chega lá nos 30 metros, trava e vai ter que tirar o bombeiro e a vítima. Então acaba complicado. Tem que salvar 2 pessoas aí, né? 2 pessoas, né? Acaba sendo 2 vítimas aí. Em vez de ajudar, acaba atrapalhando. Então tem que ter, nesse sentido, o teste. Muitas pessoas reprovam. Parece uma coisa simples, mas muita gente são eliminados do teste físico na escada. Tem pânico de altura. Cara, Tenente Coronel Rodrigo Lima, eu imagino que o bombeiro deve passar por muita situação de trote, porque tá ali, né? Um telefone gratuito, a pessoa liga. Tem alguma situação que você se recorda, né? Pode ser mais de uma até, se você lembrar, que você fala assim, olha e fala, meu Deus, cara, eu fui atender isso. Alguma situação engraçada pra você poder contar pra gente? E com certeza, né? Teve uma situação lá quando eu tava tenente, lá em Corumbá. Mas peraí, só para o pessoal saber, o tenente é quando você acaba de entrar, não é isso? Exato, aspirante, 6 meses, depois tenente, né? 2 anos tenente, segundo tenente, mais 3 anos primeiro tenente, aí sai capitão. Uhum. Então eu tava lá em Corumbá, servindo lá, foi a primeira cidade inteira eu fui servir. E tem muitas coisas que a gente não sabe, questão técnica, questão do interior, enfim. E aí a pessoa ligou desesperada, que o cavalo estava atolado, precisava tirar o cavalo, aquela coisa toda já. Falou, pessoal, pega a corda, quem que manja aí de KOH, enfim, né, que sabe mansar o cavalo, tudo mais, nós fomos partir para lá. Aí chegamos lá, era um caminhão. Então o pessoal, né, fala que caminhão, aquela parte somente do caminhão sem a parte traseira, né, é o cavalo. Então eu cheguei, pô, isso é um caminhão, cara. Pô, pensei que era um cavalo, animal, enfim, né. Aí já tudo bem, vamos lá, já que tá aqui mesmo, vamos ajudar, né? Mas aí teve que mudar todo o equipamento? Porque... teve que mudar, teve que ir lá ajudar, destolar o caminhão, enfim, né? Então pra quem não sabe, né, Wellington, acho que é bom a gente explicar, né? Que o caminhão é dividido em 2 partes ali, né? Explica pro pessoal aí o que é o cavalo, o que é... O cavalo fica lá, o motorista lá, o motor, enfim. Aí a cabine ali. Cabine. Aí a parte de trás é o que ele transporta, né? Uhum. Carroceria. Então somente ele sozinho é o cavalo. Então tava pensando nisso daí. E as partes assim que eu mais, as situações engraçadas assim, que eu tive, foi que a minha formação, quando você é oficial, vocês ficam 3 anos de formação, né? No meu caso foi 3 anos. Hoje são 2 anos. O meu foi 3 anos, internato, foi no Rio de Janeiro minha formação. Então você já viu, né? Rio de Janeiro, tive muita experiência lá. Em 2006, teve aquele auge do Homem-Aranha. Né, que estourou o Homem-Aranha, aquela coisa tudo e tal. E a gente faz atendimento também com pessoas de emergência psiquiátrica, né, pessoas que surtam tudo mais. E muitas vezes a polícia chega no local, né, mais rápido devido que as guarnições lá perto. E uma guarnição da PM chegou lá, tinha um cara que estava surtado, que ia bater em todo mundo, tal, não queria sair, tal, enfim. E a polícia militar acionou a gente. E eu estava no 3º ano de academia, era cadete. E a gente faz sombra, né? A gente tira, tipo, estágio junto com o oficial. Aí o oficial chegou assim pra mim e falou, cadete, você já pegou algum de emergência psiquiátrica, cara surtando? Eu falei, nunca não, tenente. Então tá, vamos lá, vou passar umas dicas pra você como faz. Aí chegando lá, ele verificou a situação,
que ele tava surtando. E o cara tava surtando, disse que era o Homem-Aranha. Eu sou Homem-Aranha, tal, sei que tem, que ia salvar um monte de gente, tudo mais, tinha telha de aranha. Mas tava vestido tal. ou não? Não tava vestido não. Não. Tava vestido não, menos não. Não, mas ele não tava pelado também, né? Não, também não. Tava lá a camiseta e tal, mas ele tava assim, falava assim, de tal forma que, cara, quem não conhecia, poderia acreditar que era Homem-Aranha, entendeu? Que ele tava lá pra salvar a humanidade, tudo mais. Aí o tenente falou, porra, Homem-Aranha. Que jeito, porra, parceiro, Homem-Aranha, porra, Homem-Aranha. É o seguinte, Homem-Aranha, porra, tu tá atrasado pra reunião da Superliga. Ele ficou assim, sabe, aquela cara assim, parada, assim, sem entender, né? Aí ele falou, ó, quando você entender o seu psiquiatra, cara, seja mais louco que ele. Eu falei, cara, eu não entendi o que ele disse antes de entrar, né? Aí ele falou, porra, Homem-Aranha, tu tá atrasado, mano. Porra, aí. Bem carioca, lá, né? Bem carioca, né? Porra. Aí ele ficou sem entender, porra, o Móvel-Aranha tá ali te esperando. Vamos pra reunião, o Batman já tá lá te esperando lá, os outros super-heróis esperando só você aqui pra reunião. Aí ele ficou assim, falou, porra, lá, pega sua mochila lá, tal. Aí ele pegou uma mochila na sacolinha lá, cara, de boa, entrou na viatura, que era a viatura do bombeiro, que ele falou que era Móvel-Aranha. Que era vermelha, né? É, aí o tenente falou assim pro motorista, pô, liga a sirene aí que o Aranha tá aqui, a gente tem que ir pra reunião, pá. Cara, os PM ficaram tudo assim, olhando assim, caraca, meu. Os caras levaram ele de boa, sem ter nada. E assim, eu fiquei assim, admirado, que ele entrou na viatura assim, ó, tranquilamente, cara, sem dar trabalho nenhum, tá? E todo feliz lá na Nova-Aranha, a gente levou pro hospital, né, então o bombeiro ele também trabalha com a inteligência emocional também, né? Porque ele conseguiu usar a inteligência emocional pra poder trazer o cara. Mas, pô, da hora, né? Desenrolado. Você né? quer que ele errou um pouco, né? Liga da Justiça é Superman, né? Homem-Aranha da Marvel, né, cara? Aquela hora lá. Tem que ser dos Vingadores. Vingadores, mas, ô, Coronel, essa história foi bem legal. Já aconteceu contigo alguma situação que você teve que usar essa inteligência emocional, assim, pra poder convencer uma vítima que talvez tentava um suicídio, tentava alguma coisa? Você conseguiu usar isso aí? Como esse tenente, você deu esse exemplo aí ou não? Não, nunca tive. Nunca aconteceu, né? A gente fica conversando com a pessoa, né? Uhum. Eu tenho um curso de salvamento terrestre. Lá a gente tem um módulo que é para resgate de suicídio, né? Sim. A gente conversa com a pessoa até, não promete nada, conversa com a pessoa até ela desistir de tentar o suicídio. Entendi. E voltar, né? Então, quer dizer, você ainda não aprendeu com o tenente ainda como tem que ser feito. Não, dessa maneira tem que usar na prática. Eu já aprendi tanta coisa lá, assim, que eles falaram. Inclusive, tive lá na Ponte de Niterói. Na Ponte de Niterói, não sei se são 4 faixas, não me recordo, assim. Aí um tenente estava de sombra também, o tenente mandou fechar as 3 vias. O cara queria pular na ponte. E abriu uma via. E o cara queria pular na ponte, e aí passava o ônibus ali do lado, ali, a galera incentivando ele. Pula logo, pô, tá atrapalhando a gente. Porra, pula logo, condicionado, que tal, enfim. Então, umas coisas assim que a gente aprende, né? Não deve fazer algumas coisas, né? Sim. Essas são as coisas engraçadas que a gente passa, né? Durante a carreira. Né? E quanto tempo de bombeiro já tem? Tem 20 anos. 20 anos de bombeiro, anos, né? 20 anos de bombeiro. Caraca! Esse episódio do Na Mídia, o primeiro episódio, se o primeiro tá sendo bom assim, imagina o resto. Então você que tá acompanhando, não perca, não esquece de curtir, compartilhar e comentar, tá bom? Se ainda não segue, já tá errado já, beleza? Segue lá Na Mídia. Tem no Instagram, tem no Facebook e tem no YouTube também. Coronel Rodrigo Lima, peraí, é tenente coronel, né? Veio na minha pauta tenente coronel. Por que tem isso de chamar o tenente coronel de coronel? É preguiça? Porque o tenente coronel fica muito... Pode virar um trava-língua. O cara fala, vou chamar de coronel mesmo, mais fácil. Por quê? Bom, essa questão de chamar de coronel, muitos realmente não querem falar tenente coronel, né? E eles acabam falando coronel, né? Então, alguns chamam de TC. Aí eu falo assim que alguns chamam de coronel, que quer, né, tipo, torcer pra pessoa sair coronel, né? Ou então pessoas que, vamos dizer assim, quer fazer uma moral, né, enfim. Mas quando eles falam assim, coronel, eu falo, sabor, coronel. Muito boa. Dia você. Eu falo sabor, né? Porque um dia vocês. Deus abençoe você sim. Essa foi boa. Essa resposta foi... Eu não esperava a resposta dessa. Essa resposta foi maravilhosa. Então, ó, você conhece ele. Eu conto com o governador também. Tá ouvindo, governador? Não esquece, nosso amigo aqui, tá? Ele não quer ser só sabor, ele quer ser coronel de verdade. Mas, ô Rodrigo, voltando ao nosso assunto aqui, né?
Teve alguma ocorrência emblemática que você guarda assim, fala, cara, essa ocorrência aqui foi algo que eu não esperava enfrentar isso no meu tempo que eu tenho de bombeiro? A ocorrência, assim, que eu peguei, pode dizer assim, que foi muito polêmica, assim, muito dificultoso, foi em 2014. Teve um naufrágio lá em Porto Murtinho, que um barco-hotel, ele afundou, foram 13 pessoas naufragaram. E foi assim, uma coisa assim, até nas redes sociais aí, o barco-hotel tinham terminado, né, o turismo deles, estavam desembarcando em Porto Murtinho, faltava poucos metros para chegar até o local, e passou um tornado. E o tornado pegou justo na embarcação e em 3 segundos levou a embarcação para o fundo. Então ali tivemos que tirar 13 corpos, né? E o barco hotel, para quem não conhece assim, é a portinha estreita ali. E a água do rio Paraguai é visibilidade, colocar um palmo na sua frente assim, você tem visibilidade. Então a gente teve bastante dificuldade ali para poder resgatar, né, os corpos ali do fundo ali, né? Porque a portinha era estreita e a gente não tem visibilidade nenhuma. Então aquilo impactou muito, né? Inclusive sendo um dos maiores naufrágios que teve no estado do Mato Grosso do Sul, né? Até o momento, né? Espero que fique por esse mesmo. E outro em 2020, né? Foi um dos maiores incêndios, acho que do estado também, né? Que eu tive que... participei, e foi até interessante a forma que foi. Foi em 2020, foi no Atacadão ali do Duque de Caxias. Eu, como estava ali perto da região da Copa Vila ali, naquele momento, casa de amigos, e vi aquela fumaça. A gente sempre vê umas fumaças, sem pensar, fogo em vegetação, pessoal queimando pneu, enfim. Sim. Mas aquela fumaça lá, ela tava muito tensa, né? Falei, cara, tem alguma coisa estranha, né? Aí entrei nas redes sociais e vi lá, incêndio no Atacadão, nesse sentido, falei, caramba, incêndio de grande proporção, porque o Atacadão, né, tem muitos materiais lá, enfim, e fui até o local, cheguei lá por volta das 18 horas lá e fiquei lá quase 24 horas lá combatendo incêndio, passando a madrugada toda combatendo incêndio ali. E tinha muito materiais e o fogo a gente conseguiu controlar e fazer um excelente combate ali de incêndio ali no Atacadão ali. E foi o maior incêndio, né? Então, assim, tive na minha história, assim, poder participar do maior naufrágio do estado e maior incêndio, né? No estado aqui. Então, isso ajuda muito no currículo para poder também passar para os outros militares nesse sentido. Sim, sim. Então, mas... Ô, Coronel, uma coisa que eu achei interessante aqui. Então, você tava de folga, então, quando você viu a fumaça lá, e aí veio aquele instinto, ninguém te acionou nem nada, você simplesmente foi pra sua casa, colocou a farda e foi combater o incêndio. Realmente é um instinto de herói, assim, que tem, né? De falar, não, vão precisar de mim. E como é que é? Chega lá no local e já começa a trabalhar? Como que é? Como exato, funciona? Né? Então, por isso que aquela questão, assim, para você ser bombeiro militar, você não tem folga, não. Uhum. Então, no momento que acontece algo, te aciona e você tem que ir lá pegar a sua farda e se apresentar no quartel. E assim, eu ando com minha farda do porta-malas, né? Então, minha roupa de combate a incêndio no porta-malas. Eu fui acionado e cheguei lá e sempre tem um oficial que é responsável pelo local, é um tenente-coronel. Me apresentei para o tenente-coronel, falei, tenente-coronel, estou aqui, voluntário, na época era major, sou voluntário para participar, ok. Aí ele me deu a função, que eu assumi a parte de operações, né? Então, a partir de assumir a parte de operações, coordenei as operações de como combater o incêndio ali no Atacadão, na parte interna ali, e tudo me reportava para esse comandante. Ó, fizemos tal coisa, avançamos, não avançamos, precisamos de materiais nesse sentido. Então, eu fiquei responsável por essa parte de operações. Caraca, legal essa história, hein? Bem interessante, você vê, né? Pessoas têm no currículo delas lá, nossa, né? Eu tenho formação nisso, né? Aqui o nosso amigo aqui tem as 2 maiores tragédias do estado. É bem complicado isso aí, né? Mas é a vida do bombeiro, né? É realmente. E se não tivesse isso no currículo, isso salvou muitas vidas ali, né? Evitou muito prejuízo. Mas, ô Coronel, um incêndio de grande proporção, igual essa questão aí do Atacadão, né? Não tem só a questão de você acabar com o incêndio ali, né? Depois tem que ser feito outras coisas para o incêndio não voltar, é isso? Exato, a gente fala assim, rescaldo, né? Queira ou não, fica com os materiais lá, uma certa temperatura que possa emanar novamente o fogo, né? Sim. Então, você tem que estar revirando, jogando água, né? Um trabalho meio de formiguinha ali, que a gente faz que possa muito mesmo voltar. Porque acontece que, antigamente, o pessoal lá combatia um incêndio, apagou fogo, beleza, retornava. E daqui um pouco o pessoal ligava novamente que o fogo voltou, né? Nossa.
Então, aquela situação, um grande exemplo, assim, da vela, né? Você vai lá, canta parabéns, o pessoal vai lá, o aniversariante assopra. Aí, de repente, o pessoal fica lá, na vela lá, né? Que, tipo, mandando ar, enfim, e volta novamente fogo. Então, praticamente isso aí que acontece. O fogo pode voltar novamente. Aí, então, pessoal, sempre que tiver um incêndio, lembrar que por mais que você apagou o incêndio ali, tem que ficar de olho ali, às vezes o incêndio dentro da sua casa, alguma coisa que você conseguiu controlar, que ele pode voltar, né, coronel? Pode voltar. E sempre, qualquer coisa, acionar um 93, né? Sempre ligar pro bombeiro pra gente poder atuar ali. Pra você que tá acompanhando o nosso Na Mídia Podcast, primeiro episódio, tá maravilhoso esse episódio. Vamos partir pra parte emocional da coisa aqui, né? Que vamos falar um pouco sobre... Nós começamos falando sobre a história do nosso amigo, né? Do Tenente Coronel Rodrigo Lima. E hoje nós vamos saber um pouco sobre a história dele depois, mesmo sendo bombeiro, de uma coisa que ele fez que realmente, eu acho que impactou... Mato Grosso do Sul e eu acho que até o Brasil inteiro foi impactado com isso. Coronel, fez o curso, né? 3 anos de academia no Rio de Janeiro, passou no concurso, toda essa história, né? As 2 maiores tragédias que teve no Mato Grosso do Sul, esteve presente lá, mas teve algo aqui que chegou ao meu conhecimento que eu acho que vai mudar a sua história pra sempre, né, cara? Você pode colocar ali no teu currículo ali, colocar aquele tijolinho lá no céu lá que você já tá construindo sua morada lá, né? Que foi a doação de medula óssea, né? E assim, eu nunca conheci ninguém que doou medula óssea, eu já conheci quem recebeu. Agora, o doador, inclusive eu sou doador de medula óssea, nós fazemos o apelo aqui. Se você não é doador, você não, Weber? Você é doador, Vitor? Você que tá com a gente não é? Então já tá o apelo aí de você ser doador de medula óssea. Eu queria que o senhor contasse pra gente, primeiro, como que veio essa vontade e essa iniciativa de se tornar doador de medula óssea? Pô, a questão que foi da medula óssea, eu fui doar sangue, né, que tinha os parentes, os amigos solicitando, né, essa questão de doação de sangue. Nós fomos até Hemosul e tinha uma época até engraçada, né, tinha aquela carteira, né, muitos não vão conhecer essa época, muitos novos, mas eu tinha uma carteira, aquela carteira de plástico com desenho, né, e quanto mais cheia, mais era ostentação, né. E quando eu recebi meu primeiro salário, eu fui em todas as lojas para fazer cartão, né? Cartão, não sei do que, cartão da loja tal, para colocar lá, enfim. Mas isso já era bombeiro já ou ainda era da Força Aérea? Não, era da Força Aérea. Da Força Aérea. Meu primeiro salário e tal, enfim, né? Mas tá me achando, né? Fui fazer cadastro em tudo que é local, só por causa do cartão, enchi aquela carteira, né? Enfim. E lá, né, no Hemosul, né, falaram pra gente como que funciona, que eu tava indo doar o sangue, foi minha primeira vez doar sangue, e falaram, Hemosul, tá, ela mostrou a carteirinha, cara, carteirinha bonita do Hemosul, cara. Eu falei, nossa, vou adquirir essa carteirinha aí, enfim. Não tem que fazer um cadastro. Não, vamos fazer o cadastro, enfim, não pagar nada mesmo. Aí fiz o cadastro e tal, e recebi a carteirinha. Tal. Aí foi se passando os anos, e agora em final de 2024, né, enfim, eu recebi isso depois de mais de 20 anos aí, né, praticamente, recebi uma ligação informando que tinha uma pessoa compatível comigo, que se eu gostaria de seguir com o procedimento para poder doar, né, a medula óssea. Cara, fiquei excitado assim, né, ainda mais foi no dia 23 de dezembro, olha só a data, cara, e nesse momento a gente começa a receber um monte de ligação aí, né, que seria o momento em que o pessoal está de férias do presídio, né? Então, recebendo muita ligação. Falei, vou ver de qual é essa situação aí, né? Aí eu vou conversando com a moça, me explicando e tal. Falei, vou ver. Só falta no final ela falar, mas é o seguinte, tem que pagar uma taxa para os exames, né? Se ela falasse isso, eu não ia fazer não, porque era esse período de Natal, muito trote, muito golpe, né? Nesse sentido. Aí aí agendou para mim dia 6 de janeiro de 2025, para mim ir lá no Hemosul fazer a coleta para ver realmente se existia compatibilidade. Até então eu não estava acreditando muito não, né? Eu fui lá no Hemosul, né? Vou ver realmente se é isso mesmo. O Hemosul, não, é realmente. Chegou o seu nome aqui, você vai ter que fazer. Eu falei, pô, cara, eu comecei a cair na real. Mas só uma dúvida. Isso aí você é obrigado a fazer, como você já é cadastrado? Ou não, você fala assim, não vou fazer. Como que é? No momento da ligação, ela perguntou se eu queria continuar com o procedimento. Uhum. Se eu falasse não, pronto, encerrava aí o maravilha. assunto, tá, enfim. Então, para verificar se realmente confirmar a compatibilidade. Uhum. No dia 6 de janeiro, fiz os exames, né, e depois, logo em seguida, deu o resultado.
fui compatível com essa pessoa. Uhum. Aí caiu ficha, caramba. Aí comecei a estudar, verificar como que faz o procedimento, tudo. Aí eu tive que viajar para o Juiz de Fora para fazer outra bateria de exames, para verificar minhas condições de saúde, as entrevistas, e lá assinar um contrato. Uhum. Aí quando assinei o contrato, falei, puxa vida, agora o negócio Sério, é né? real. Porque a médica estava me explicando lá o que acontece. Infelizmente, as pessoas falam que vão fazer o procedimento Uhum. e chega lá no momento do dia, dão para trás, não querem fazer. Sim. Porque o procedimento ele funciona o seguinte, fazem a preparação comigo para mim retirar a questão da medula óssea e na outra pessoa também. E dependendo da situação da outra pessoa, fazem químio, façam rádio nela para eliminar o máximo de células cancerígenas para quando, depende se são 5 dias, 7 dias, tenta eliminar o máximo. Aí no outro dia ela recebe a doação. E muitas pessoas fazem esse procedimento e chegam na hora de doar, desistem. E a pessoa que estava recebendo já fez todo o procedimento. Nossa. Chega naquele dia, ela está fraca. E a médica falou que muitos já chegaram ao óbito, né? Porque não tinha realmente entrar com sangue, enfim, ali, para ela estava enfraquecida. E é tudo coordenado, tudo nesse sentido aí. E essa pessoa que ia receber a medula sua, ela é de Juiz de Fora, pra onde você foi? Não, que Juiz de Fora é referência no mundo na captação. Sim. Fiz exames, assinei o contrato, ok. Aí foi marcado para o dia 24 de março de 2025 a minha doação. E nesse momento, dia 24, o receptor já estava sendo preparado. E eu fiquei sabendo que foi para São Paulo minha bolsa, mas não sei se a pessoa é de São Paulo, ou da região, ou do outro país, não sabemos. Você não fica sabendo. Até hoje você não sabe quem foi não a sabemos, pessoa? que é um contrato de ensino que tem 18 meses depois que eu posso conhecer o receptor. Pô, legal. Depois de 18 meses. Porque esse período que ocorre, eu posso ter contato, por ser doação, nós temos que realmente doar. Que existe casos, né? Casos, quando a pessoa conhece, ela começa a cobrar da pessoa. Nossa. Porque pensa numa situação, né? Até então, pessoas conheciam, né? Praticamente pessoas conheciam quem ia doar, tá? Enfim. Sim. E a pessoa chegava e falava assim, que infelizmente, né? Existe pessoas e pessoas. Sim. Chegava no momento da doação, falava pra pessoa, Eric, é o seguinte, cara, não vou poder doar, cara, tô passando problemas financeiros aí, tem que trabalhar, tal, enfim, e pedia. Aí a pessoa está numa situação em que você precisa, alguém parente seu precisa, chega a pessoa, cara, você precisa de quê? Preciso de 10 mil, 5 mil reais, enfim, a pessoa acaba dando dinheiro para poder. Se fosse uma situação em que o meu parente ou coisa assim, cara, a gente fazia de tudo para poder a pessoa poder doar. Então, devido a isso, não tem contato, não tem nada para poder evitar essas coisas. E 18 meses é um período que a pessoa é considerado curado. Porque se eu tenho contato com essa pessoa, a pessoa tem contato e venha novamente necessitar, de repente a pessoa pode pedir algo em troca para a doação. E a doação é uma coisa voluntária. Aí no caso aqui, só para poder entender, você doou para essa pessoa, daqui, antes de 18 meses, se ela precisar, você precisa doar para ela novamente, para a mesma pessoa, é isso? Exatamente, mesma pessoa. Entendi. Entendeu? Então até agora, se não foi acionado, então o que a gente fala assim... Tem quantos meses já que foi sua doação? Já tem 1 ano e 2 meses. Ah, já tem 1 ano já. Já tem 1 ano, então já tem 14 meses. Então, assim, praticamente, como não foi acionado nesse período... Deu certo, né? Deu certo. Amém. Pegou. A gente fala que pegou, né? É o termo. E fiz a doação dia 24 de março e foi encaminhado que a bolsa, né? Retirada a bolsa e foi encaminhado para São Paulo. Então, assim, a logística é tudo pelo SUS, tá? O SUS arcou com hospedagem, com transporte e hospital. O hospital de Juiz de Fora, nossa, cara, é fantástico. Eu estou aqui, essa é uma referência internacional. E muitas pessoas, nesse momento de doação, elas têm medo. Porque se entrar no Google lá, doação de medula óssea, cara, vê puta de uma agulha lá entrando na coluna da pessoa. Sim. Agora mudou a forma, né? E faz pela carótida. Entra a agulha aqui, né? Na carótida e faz transfusão. Como se fosse uma transfusão como se fosse uma hemodiálise. O sangue sai, retira, passa pela máquina e volta novamente somente o necessário. E foram 5 horas de como se fosse assim
de retirada, né? E terminou ali, cara, fica a vida normal. Aqui, ó, tô aqui tranquilamente. Outro dia fui liberado, fui passear na cidade, para conhecer a cidade e normal. E agora sim, agora eu tô ansioso para em setembro comprar 18 meses para poder conhecer a pessoa. Mas tem que ver se a pessoa quer também conhecer, né? Tem que ter ambos, tem que estar compacto assim, tá ciente, né? Autorizados ambos para poder estar... E você não tem ciência de nada, se ela é menor de idade, maior de idade, homem, mulher, você não sabe nada. Nada, cara, não sabemos de nada. Assim, então, comentário, pela quantidade de bolsa, foi um adulto. Mas muitas vezes tira uma quantidade alta porque de repente pode ter algum problema, enfim, já ter lá. Porque se a bolsa ficar, pode ficar congelada, ela pode ser utilizada depois de 6 meses. Então, de repente, pode ter tirado a mais e congelado, para quando precisar, já tem a bolsa ali. Já tá lá, exato, né? Exato. E assim, vamos agora perguntar a você como doador, né? O procedimento é tranquilo? Como que é? Pode explicar um pouco como é o procedimento? Porque às vezes as pessoas têm medo, né? Então, quando você entra lá no Google, lá, vê aquela agulha, né, no quadril, na coluna, e tira um monte, cara, o procedimento é muito tranquilo, né? Entra uma agulha na carótida daqui, você fica deitado, retira, vai pra máquina e tudo. Então, assim, é super tranquilo, não tem nada de vai arrancar um pedaço da coluna, vou ficar aleijado, vou ter sequelas. Não existe isso aí. Isso que as pessoas têm medo e acabam desistindo, porque o grande problema que é a da doação, eles não localizarem as pessoas, que ela faz o cadastro lá uma vez só, não atualiza o cadastro. Então, a Redome, que é responsável no Brasil, né, para poder fazer esse cadastro e passar as informações, tem dificuldade de localizar pessoas porque o cadastro não está atualizado. Sim. E muitas pessoas acabam desistindo também. E esse procedimento, quando você entra no hospital, e dura quanto tempo, mais ou menos? O procedimento são 5 horas. 5 horas de procedimento. 5 horas. 5 horas de procedimento. Começou meio-dia, né? Aí acabou 4 horas, 4h30 já finalizou. Já tava o pessoal lá da equipe, colocou na térmica lá e já foi pro aeroporto. Já foi. Do aeroporto, seguiu para e aí São depois Paulo, que a pessoa tava esperando lá já. E depois, Davi, quanto tempo pra você receber a alta? Terminou quanto tempo a alta? No outro dia, 10 horas da manhã, já tava com já alta. Tava liberado já, liberado, né? Então é bem tranquilo, então, né? Então, pra pessoa que tem medo, pessoa que é doador, eu sou doador, então, se chegarem a entrar em contato comigo, vai tranquilo, né? E vale a pena? Ah, vale. Nossa. Qual que é o sentimento? Porque assim, a gente assim, nessa minha carreira de 20 anos de bombeiro, sempre salvando a vida, isso foi uma forma diferente de salvar uma vida, né? Sim. Eu nunca imaginava que poder acontecer isso, né? E tem um irmão agora de sangue, né? Não sei se é um irmão, Verdade. uma irmã de sangue, enfim, né? E conhecer essa pessoa, que eu gostaria muito, né? Poder dar um abraço, e que tem agora um novo irmão, né? Até brinquei com meu pai, né? Falei, pai, tem uma pessoa compatível aí, hein, pai? Será que é um filho do senhor não que tá perdido aí, pô? Verdade. Eu vou saber daqui a 18 meses, hein, pai? Ó lá, fala logo, entrega logo agora do que antes eu saber, né? Enfim. Aí falou que não, né? Vamos ver. Chega lá, tem a mesma skin, né? Mesmo, tal, já pensou. tal. Mas, ô, Coronel, e agora? Tanto certo que os caras agora que às vezes não te conhecem muito bem, quer puxar um assunto, fala assim, e aí, Coronel, como é que foi a doação de medula óssea? Como puxar o assunto, como né? foi doar aí, essa medula aí? Então, você que encontrar o Coronel na rua, tá vendo ele aqui, se você não tiver o que puxar assunto com ele, já pode chegar perguntando, e aí, como é que foi pra doar a medula? Pô, já tem assunto, né? Esse assunto vai durar um tempão, né? Pode perguntar que doar que não doeu nada. não dói nada. Não é igual aquele vídeo da agulha que o cara tem, né? Já viu o vídeo? Não, né? Foi bem tranquilo, cara. Tranquilo mesmo. Porque até mesmo quando coloca agulha, né? Que é um cateto que coloca, você não vê nada, né? Porque não tem como você olhar, né? É todo um procedimento, assim, fantástico, assim. Os médicos, assim, a atenção, a qualidade do serviço. É fantástico, cara. E assim, quem puder fazer o cadastro, faz. Porque hoje está a proporção de 1 para 100 mil. Então, é muita gente, né? Então, assim, se as pessoas começarem a fazer mais o cadastro, poder diminuir. Porque, cara, assim, você vê uma pessoa, que aí eu comentei, né? Quando fui no primeiro dia para fazer os exames, a médica foi falar comigo e lá o hospital, praticamente, ele sobre isso aí, né? Sobre câncer, né? Cara, eu fui numa ala de crianças, cara, tudo carequinho assim, ó. Nossa. Puta, aí a médica me disse assim, né? A enfermeira que me acompanhou lá,
Falou, quem sabe que seja para uma dessas crianças Já aí, pensou? Né? Pô, E vem cá, a medula de um adulto então serve para uma criança, é tranquilo isso? Sendo tranquilo. compatível, é tranquilo. E geralmente a medula, ela é doada para quem? Para quem tá com câncer em alguma parte do corpo? Como que é? Você sabe explicar? É a pessoa que tem leucemia, né? Leucemia. Leucemia, tá com câncer no sangue, então eles fazem esse procedimento, colocam uma nova célula ali. Então, no momento que eu falei pra você, no momento em que eu fiz o procedimento, a outra pessoa também estava fazendo possivelmente uma quimioterapia, uma rádio, um procedimento de matar o máximo de células cancerígenas para depois entrar com a célula tronco ali. Sim. Naquele momento. Então, entrar com maior quantidade para poder ela ter sangue novo ali, nesse sentido. Legal. Coronel, a gente já tá quase encerrando já o nosso bate-papo. Eu, por mim, ficava aqui até amanhã, porque tá muito bom o bate-papo. Gostei muito de saber essa sua trajetória. E pra gente finalizar com chave de ouro, né? Essa história linda de doação de medula aí, né? Então, dá uma olhadinha pra aquela câmera ali, Coronel. E deixa uma mensagem pra pessoa ainda que não é doadora, pra pessoa que ela pode também salvar uma vida, né? Porque assim, ó, você como bombeiro ali já salvou tantas vidas em resgates, né? Nesses incêndios, todas as histórias que você contou pra gente, que foi cada história uma melhor que a outra, mas você pôde salvar uma vida, não sendo o Coronel Rodrigo Lima, né? Mas sendo ali o Wellington, a pessoa, ser humano, porque teve alguém compatível. Então deixa uma mensagem, hein, pra quem tá assistindo esse vídeo. Eu peço para que as pessoas que não tenham cadastro, né, não sabem como funciona a questão de doação de medula óssea, vá até um hemocentro mais próximo, né? E faça o cadastro lá. O cadastro é simples, né? Eles só vão, um momento, tirar uma ampola de sangue, que é encaminhado para o Rio de Janeiro, que é o Redome, e a partir daí eles vão fazer a análise e vão mandar essa análise para o sistema, que é para o mundo todo, tá? Não fica somente no Brasil, é o mundo todo. Muitas vezes você pode estar doando para uma pessoa de outro país, como acontece, né, em muitas situações, e você poder salvar essa pessoa. Porque muitas pessoas não têm noção o quanto que é importante, uma coisa que a gente consegue salvar a pessoa, né? Então, assim, vamos se colocar também um pouco naquela pessoa que está precisando, está necessitando dessa doação, né? E os familiares, né? O sofrimento dos familiares nesse sentido, né? Então, peço que as pessoas vão lá, façam o seu cadastro, não dói nós, vamos salvar essas vidas, que as pessoas ajudam, não só a vida dessa pessoa, mas da família também e das pessoas que estão ao redor, que isso é muito importante. A gente não vai levar nada daqui desse mundo. Então, faça o cadastro e vamos estar juntos aí salvando uma vida aí. Aê, muito bom. Depois de ouvir essas palavras, fico até emocionado. Olha, quero agradecer a todos que acreditaram nesse projeto. Quero agradecer ao Coronel Rodrigo aí, que sei que tem um tempo muito atarefado, teve um tempinho pra ficar aqui batendo um papo com a gente. E você que fez parte pra poder acontecer esse episódio. Quero agradecer muito a Ferreira Tech, que é patrocinadora desse episódio aqui. Quero agradecer a RM Canecas, a qual fez essa linda caneca aqui, até que o nosso Coronel Rodrigo tá levando uma caneca também pra casa, né? Quero agradecer também aqui a Jaina Alves, ela que é representante de produtos de beleza em geral. Também quero agradecer aqui a nossa rádio, a nossa casa agora, né? A rádio Tempos Mega FM, que nos recebeu aqui e que aqui vão passar todos os episódios. Então você que ainda não é nosso parceiro, você pode ser nosso parceiro comercial sim, hein? Você pode colocar sua marca aqui no Na Mídia. Só você entrar no direct lá no nosso Instagram, @namídia com Eric Garcia, só entrar lá, você já pode mandar um direct lá, falar que você quer ser parceiro, ou então entrar em contato comigo mesmo aqui pelo 67992825634. Eu vou repetir, hein? 992825634. Aguardo vocês pro próximo episódio, beleza? Nossos episódios estarão sendo divulgados aí nas nossas redes sociais. O próximo convidado, como é que vai ser também. Lembrando que esse vídeo aqui, teremos cortes no Instagram e teremos o vídeo na íntegra no YouTube, beleza, pessoal? Um abraço e até mais. Fui! Declaração de isenção de responsabilidade. As opiniões e declarações feitas pelos entrevistados no podcast, na mídia com Eric Garcia Podcast, não refletem necessariamente a opinião do apresentador Eric Garcia, da equipe de produção ou do canal. O conteúdo apresentado tem fins estritamente informativos e de entretenimento. O podcast não se responsabiliza pela veracidade, exatidão ou integridade das informações compartilhadas pelos entrevistados.
Cada convidado é única e exclusivamente responsável por suas declarações, afirmações e opiniões proferidas durante a gravação. Caso se sinta ofendido ou tenha qualquer questionamento sobre as declarações feitas neste vídeo, por favor, entre em contato conosco para esclarecimentos. Estamos abertos a avaliar e, se necessário, editar o conteúdo para garantir a precisão e o respeito a todos. A reprodução parcial ou total deste conteúdo sem a devida autorização é proibida.